Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai descobrir como é que se faz para saber se uma variável, uma variável do tipo escalar, tem ou não tem uma distribuição normal. Ou seja, se já da fonte ela já vem organizada de uma forma que se apresenta como uma distribuição normal, ou se da fonte, da coleta dos dados, ela não tem uma distribuição no formato de uma curva normal. Por que que isso é relevante? Isso é relevante porque o teste que a gente vai aplicar depende do fato dessa variável escalar ser normal ou não. Ou seja, o tipo de teste que a gente vai escolher, ele é aplicado de uma forma para uma variável normal, e se é uma variável não normal, a gente vai ter que utilizar um outro tipo de teste. Então vamos olhar aqui para a tela, Vamos olhar aqui para o texto. Para saber qual categoria de testes vamos utilizar primeiro, precisamos descobrir se as variáveis escalares envolvidas apresentam uma distribuição normal ou não. Então, toda vez que a gente for fazer um teste estatístico que no problema de pesquisa que a gente quiser resolver tiver variáveis escalares, a gente precisa descobrir se essas variáveis escalares são normais ou não na sua distribuição. Se elas forem do tipo normal, a gente vai usar um grupo de testes. Se elas não forem, a gente vai usar um outro grupo de testes. No caso, eu vou apresentar aqui para vocês uma tabela, que não é uma tabela completa, é só uma tabela para a gente ter um exemplo, em que a gente divide os testes de hipóteses da estatística entre paramétricos, que é a primeira coluna que a gente tem aqui na tela, e não paramétricos, que são os testes que a gente tem aqui na segunda coluna da tela. Os testes paramétricos, eles são utilizados exclusivamente com variáveis normais. A gente só pode aplicar um teste paramétrico, um teste de hipótese paramétrico para uma variável normal. Os testes não paramétricos, eles podem ser utilizados com variáveis que apresentam distribuição normal ou não. Eles podem ser aplicados nos dois casos. Mas, então por que eu não aplico um teste não paramétrico para tudo, já que ele serve tanto para variáveis normais como para variáveis não normais? Porque o teste não paramétrico ele é menos preciso, ele é menos eficiente na tarefa de dizer se a gente vai escolher H0 ou H1, hipótese nula ou hipótese alternativa. Ele não é tão eficiente quanto um teste paramétrico, então a gente opera dessa forma. Se as variáveis escalares apresentam distribuição normal, a gente escolhe um teste paramétrico. Se as variáveis, pelo menos uma delas, uma das variáveis escalares envolvidas no nosso problema de pesquisa, apresentam uma distribuição não normal, então a gente vai escolher esses testes aqui da coluna não paramétrica. E mais, se eu estiver fazendo um teste com duas variáveis ordinais, então a gente aplica o não paramétrico. E se a gente estiver testando variáveis nominais, variáveis categóricas, então a gente vai trabalhar com o teste não paramétrico. A única situação que a gente vai usar os testes paramétricos é quando a gente tiver todas as variáveis envolvidas no nosso problema de pesquisa, na nossa pergunta, como sendo do tipo escalar e com distribuição normal. Então, vou repetir. Testes paramétricos apenas para variáveis escalares com distribuição normal. Saiu disso, a gente vai para o não paramétrico, a gente vai para essa segunda coluna aqui. O teste que a gente vai usar no PSPP para testar se uma variável escalar tem distribuição normal ou não é um teste chamado teste KS. O teste KS ele é um teste não paramétrico. Então, a gente vai testar a normalidade usando um teste não paramétrico? Porque, lembrem-se, o teste não paramétrico, o teste não paramétrico, ele pode ser aplicado nos dois casos, quando tem e quando não tem distribuição normal. Então, a gente tem que testar a normalidade dando a chance da variável não ter a distribuição normal. Por isso que a gente tem que usar um teste não paramétrico. E o do PSPP
é o teste KS, né, que é o teste chamado Kolmogorov-Smirnov. Esse teste aqui. A gente dificilmente vai ficar falando Kolmogorov-Smirnov. A gente fala mesmo é teste KS. O próprio PSPP ele vai frequentemente utilizar a sigla KS, que é essa sigla que eu estou mostrando aqui para vocês na tela. Quando a gente vai aplicar esse teste, a gente vai aplicar esse teste para apenas uma variável, tá? Então, não é um teste que usa duas variáveis, ele opera apenas uma. Ele vai pegar essa uma variável e fazer esse teste de hipótese com essas hipóteses que eu coloquei aqui na tela. A gente vai ter um H0 e a gente vai ter um H1, como a gente viu na aula de teste de hipóteses. O que é o H0 do teste KS para testar a normalidade? No H0 do teste KS, para testar a normalidade, a gente tem o seguinte. A distribuição da variável escalar testada é do tipo normal, podendo então participar de uma análise com testes paramétricos. Qual é a hipótese alternativa? O H1. A distribuição da variável escalar testada não é do tipo normal, só pode participar de uma análise com testes não paramétricos. Então, a gente vai testar entre H0 e H1. Lembrando, né, da aula que a gente viu testes de hipóteses, que a gente vai escolher entre H0 ou H1 pelo valor do P. O teste, no final, vai dar para a gente o valor do P. Sabendo o P, é que a gente vai poder escolher entre H0 ou H1. Se o P indicado pelo teste KS for maior ou igual a 0,05, não podemos rejeitar H0. Ou seja, a chance de que seja um erro rejeitar H0 é de 5% ou mais. Então, não podemos arriscar. Olha, a gente está com a chance maior do que 5%, ou igual a 5%, então a gente não pode, a gente não vai se arriscar a rejeitar H0, porque o risco da gente estar errando está acima do estipulado pela norma estatística. Agora, se o risco da gente estar errando ao rejeitar H0 for menor do que 5%, ou seja, do contrário, né, dessa situação aqui inicial, então a gente pode rejeitar H0 e admitir H1. Então, o que a gente tem que fazer no PSPP é escolher uma variável, aplicar o teste KS e identificar o valor do P. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou abrir aqui o PSPP, temos aqui a nossa planilha de dados. Então, a gente quer fazer uma análise, a gente quer fazer um teste, então a gente vem aqui para o menu Analisar. Como eu tinha falado, o teste KS ele é um teste não paramétrico. Então, a gente vem para cá, ó, Estatísticas não paramétricas. Aí a gente segue aqui com o mouse e vamos até o OneSampleKS, que é o teste de KS, né? Esse item aqui, ó, OneSample. Bem aqui que tem o KS. Vejam que o PSPP também usa a sigla KS. Vamos clicar nele. Tá? Como eu já andei fazendo algumas coisas antes, eu vou apertar o botão iniciar para limpar, reiniciar para limpar a memória, para que coisas que eu estava fazendo antes não interfiram no que a gente vai fazer agora. Então, vou clicar aqui em reiniciar, limpei tudo. Quando eu aperto o reiniciar, eu limpo a memória. É sempre bom a gente fazer isso. Bem aqui, ó, eu tenho os tipos de teste de distribuição que ele me dá. No caso, eu quero apenas o normal. Então, eu vou clicar aqui, teste de distribuição do tipo normal. Eu só vou aplicar o teste de normalidade em variáveis escalares. Então, eu quero apenas as variáveis que têm uma reguinha. Estão vendo o desenho da reguinha? A variável estado civil não é escalar, então eu já sei que com ela eu vou ter que usar um teste não paramétrico. Agora, com idade, eu não sei se idade tem uma distribuição normal ou não, então eu preciso testar. E eu preciso testar todas as variáveis escalares que forem relevantes para eu chegar em alguma conclusão na minha pesquisa, né, que eu precisar fazer um teste com elas. Então, eu vou selecionar idade, vejam que idade veio para essa coluna aqui, né? Que aqui nós temos a lista das variáveis que serão testadas e agora eu apenas aperto o botão OK. Bem, apertando o botão OK, eu tenho agora a minha janela de output, que é a minha janela em que eu encontro os resultados.
Então, tem uma tabela aqui que me dá os resultados do teste KS e o que aqui vai me interessar? A única coisa que vai me interessar aqui é a última linha, onde eu tenho essa sigla aqui de SIG. Estão vendo aqui, ó, SIG. Esse SIG quer dizer significância, é um nível de significância, é uma outra forma de chamar o nosso P. Então, toda vez que a gente encontrar esse SIG aqui na tabela de um teste de hipóteses, a gente achou o nosso P. Então, o nosso P, que está aqui na última linha, onde tem o SIG, é de 0,394. Bem, esse P, 0,394, ele é maior do que 0,05. Então, isso significa que a chance da gente estar errando ao rejeitar H0 é maior do que 5%. Então, como o P foi maior do que 0,05, a gente não rejeita H0, né? Vamos relembrar o que é o nosso H0. Está bem aqui, ó. H0 afirma que a distribuição da variável escalar testada é do tipo normal, podendo participar de uma análise com testes paramétricos. Então, a gente não pode rejeitar H0, porque o risco da gente estar errando se a gente rejeitar deu maior do que 5%. Então, a gente não rejeita H0. Vamos trabalhar, então, com a afirmação, com a ideia de que a variável que a gente testou é uma variável que tem distribuição normal. Então, a gente pode testar essa variável com testes paramétricos. Vamos fazer uma outra brincadeira aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o seguinte. Eu vou no menu Analisar, vou em Estatística não paramétrica e vou no teste KS, ou seja, eu estou mostrando novamente o que foi que a gente fez. Vou clicar aqui no teste KS. Vou reiniciar para limpar a memória. Eu estou refazendo o que a gente fez. Vou selecionar a opção normal para o teste de distribuição. E o que eu vou fazer agora é colocar, ó, todas as variáveis escalares. Todas elas. Vou pular essa daqui. E vou testar todas de uma vez. Em vez de testar de uma por uma, eu vou testar a normalidade de todas. Eu quero saber se elas têm ou não têm distribuição normal, de uma vez. Vou apertar o OK. E aqui eu tenho a minha janela de Output. Bem, a tabela que vai me interessar é essa daqui. Vejam que eu tenho peso, altura, MC, idade, renda, as escalas fictícias que a gente criou, todas as nossas variáveis escalares. Onde está o P? O P está aqui, ó, a última linha que tem a palavrinha SIG. Onde tiver a palavrinha SIG, é o nosso P, no PSPP. Então, vejam, eu tenho peso acima de 0,05, altura também, IMC também, idade também, renda, né, a primeira escala fictícia de ansiedade. Mas bem aqui, ó, na escala fictícia de ansiedade 30 aplicada depois da intervenção da equipe de psicologia na empresa, o P deu menor do que 0,05. Como aqui, e apenas aqui, olhem as outras, ó, aqui também deu maior do que 0,05, aqui também deu maior do que 0,05. Apenas esta variável deu menor do que 0,05. O que é que isso significa? Significa que aqui a chance da gente rejeitar H0 ser um erro é menor do que 5%. Então, aqui a gente pode rejeitar H0. Aqui nós iremos rejeitar H0. O que significa que, de todas essas variáveis escalares da nossa planilha, apenas a nossa escala fictícia de ansiedade 30 aplicada depois da intervenção não apresenta distribuição normal. Então, toda vez que a gente for fazer um teste estatístico que envolver esta variável exclusivamente na nossa planilha, a gente vai ter que usar um teste não paramétrico. Agora, por uma finalidade didática, né, apenas didática, ao longo da disciplina a gente vai fazer de conta que todas as nossas variáveis são normais. Vamos fazer de conta que as nossas variáveis escalares são normais, mas é um faz de conta só para a gente ganhar tempo, né?
para a gente não perder muito tempo no futuro, mas de qualquer forma a gente vai fazer também os testes de normalidade para a gente praticar no vídeo aqui. Tentem fazer aí no computador de vocês, vejam se vocês encontram os mesmos valores de P. Se os valores de P derem diferentes do que a gente tem aqui no vídeo, quer dizer então que tem algum dado na planilha que não está correto e aí precisa corrigir esse dado na planilha. Qualquer dúvida, coloquem nas postagens. As próximas aulas eu vou apresentar para vocês outros testes estatísticos que a gente pode utilizar numa pesquisa.